Atentamente ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema A Vida Frutífera do Cristão. O Senhor Jesus apresentou um novo retrato de si mesmo ao declarar: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Desta parábola ou alegoria, registrada por João no capítulo 15 do Evangelho, Jesus se descreve como a videira verdadeira e aqueles que se tornaram seus discípulos como os ramos. Jesus fala de duas categorias de varas, infrutíferas e frutíferas. Disse ele: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Reflitamos, em primeiro lugar, a respeito do que não dá fruto. Deixar de dar fruto é trair o propósito primário de Deus para com a obra da criação. O mandamento de frutificar está espalhado em todo o capítulo 1 do livro de Gênesis, como norma fundamental para a natureza brotada da palavra de Deus. Deixar de dar fruto significa candidatar-se a ser queimado e ser lançado fora, a ser destituído do reino de Deus, onde tudo que sobrevive dá frutos continuamente. A figueira estéril da parábola registrada por Lucas no capítulo 13, versículos 6 a 9 do Evangelho, somente dispunha de uma condição para continuar a existir: se der fruto, ficará. João Batista exortava severamente os seus discípulos, dizendo: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 3, versículo 9. Vejamos em segundo lugar o que dá fruto. Não importa se são poucos os nossos frutos inicialmente, mas que sejam frutos. Às vezes o semeador descobre sementes que, plantadas, só puderam produzir 30% de sua capacidade. Mesmo assim, são conservadas na expectativa de posteriormente melhorarem e virem a ser de grande estima para o viticultor. Analisemos, em terceiro lugar, o que dá mais fruto. Esta expressão é característica daqueles que estão crescendo na graça. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escreveu Pedro, 2ª Epístola, capítulo 3, versículo 18. O que dá mais fruto está melhorando gradativamente, está sendo alvo de atenção do grande lavrador. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É o que lemos no capítulo 4, versículo 18 do livro dos Provérbios de Salomão. Deus disse a Abraão, o patriarca, que lhe daria condições para frutificar grandissimamente. Gênesis 17, 6. Mesmo que hoje sejam poucos os nossos frutos, devemos ter confiança e permanecer fiéis. Amanhã poderemos vir a ser o Efraim de Deus, isto é, poderemos chegar a ser duplamente frutíferos. Examinemos em quarto lugar o que dá muito fruto. Existe sempre uma posição ideal no reino de Deus, ou seja, muito fruto, abundância. Jesus disse que veio a este mundo repartir a vida com os homens, e vida em abundância. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, disse o Senhor. João 10, versículo 10. Quando damos muito fruto, o Pai é glorificado. Esforcemo-nos por glorificar a Deus na produção de muito fruto. Esta
é a oportunidade de nos tornarmos bons discípulos de Jesus. Dar muito fruto é sempre o resultado de ser perseverante, de ter paciência na obra do Senhor. E, ainda que os anos passem, o servo de Deus permanece fiel, conforme está escrito no Salmo 92, versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Mas o que significa o fruto? Fruto é a expressão visível de um poder invisível, operando no coração do crente. Ora, afirmou Tiago no capítulo 3, versículo 18 de sua epístola, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Não é para os que amam a paz, mas para os que a promovem. Ao estabelecer as características do cidadão do reino no Sermão do Monte, Jesus ressaltou que são bem-aventurados os pacificadores e não os pacifistas. Não basta querer ou amar a paz, é necessário promovê-la. Mateus capítulo 5, versículo 9. Fruto é a recompensa espiritual de servir a Deus. Filipenses 4, versículo 12. Fruto é o serviço espiritual de confissão, adoração e louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, exortou-nos o escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Assim como a oferta pacífica observada nos sacrifícios do Velho Testamento tinha que ser oferecida todos os dias, pela manhã e à tarde, também os nossos lábios devem cantar louvores a Cristo continuamente. É um sacrifício contínuo de comunhão e louvor. Fruto é o caráter divino implantado no caráter do crente, chamado então de fruto do Espírito pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde lemos que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, afirmou o apóstolo. Atentemos, pois, ouvinte amigo, para as qualidades de fruto. Existe o fruto natural das árvores do bosque e das demais plantações integrados desde o princípio à obra da criação. Para serem bons, necessitam de boas raízes. As boas raízes necessitam, por sua vez, de boa alimentação, boa iluminação e água suficiente. Quando faltam frutos, significa que não haverá novas sementes. Existe o fruto espiritual, que são frutos de justiça para a glória e louvor de Deus. Paulo manifestou aos filipenses o seu amor e o seu desejo que eles fossem cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse fruto somente pode surgir quando a fé cristã vai aumentando constantemente, porque resulta do conhecimento da graça de Deus em verdade. Somente Deus pode tornar o homem frutífero. Queira Ele, portanto, encher-nos de graça até que possamos dar muito fruto para a glória de Deus. Amém. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não der fruto, cortarei e lançarei para queimar. Bendito Deus e Pai, damos-te graça porque, como varas, ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, podemos produzir frutos dignos, Senhor, para a glória e honra e louvor do Teu nome. Damos-te graça por mais um ano de vida que Tu nos concede, juntamente com os Teus filhos aqui neste ministério de rádio evangelismo, realizar a obra do reino de Deus aqui na terra. Oramos por cada ouvinte em sintonia conosco.
aqueles que nos acompanham através das emissoras de rádio, aqueles que através do site na internet, Senhor, nos sintonizam, que a Tua bênção seja sobre cada um em qualquer parte deste mundo, Senhor. Pedimos pela salvação, pela reconciliação, pela cura, pela libertação e pela solução dos problemas. Oramos em nome de Jesus, em cujo nome agradecemos. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br.